Então vamos lá, olha só. Vocês receberam, vocês que estão cadastrados na Semana da Regulação Rural 15K, tá? Que vai começar no dia 21, daqui a 6 dias, tá? Vocês não podem perder. Vocês receberam o e-mail lá com o diagnóstico. Esse PDF editável que a gente só disponibiliza para a comunidade do Cambural. E a gente vai fazer dessa única vez aqui, disponibilizando para vocês. Tá? Então vocês receberam esse arquivo e tem uma senha no PDF. Eu vou colocar a senha para você aqui agora, tá? E a senha é diagnóstico 15K para vocês acessarem aí. Vou compartilhar com vocês aqui. Essa é uma aula do treinamento de segredos do Campo Rural, tá? E olha só o conceito. O que é diagnóstico do imóvel rural? Método específico e estratégico para unir, identificar, interpretar e analisar as informações do imóvel rural com o intuito de determinar as causas e as consequências da possível irregularidade do imóvel, assim como indicar as ações necessárias para tornar o imóvel totalmente regular, tá? Ou seja, o diagnóstico prevê a coleta de informações, a análise de dados e a identificação dos problemas para elaborar a proposta técnica de alto valor ao seu cliente. O que é que o diagnóstico precisa responder, gente? O diagnóstico precisa responder algumas perguntas. Primeira, como está a documentação do imóvel? Como está a realidade de campo? E como o cliente quer que fique o imóvel? Qual é a grande sacada da regularização de imóveis rurais? O que está na documentação tem que estar de acordo com a realidade e tem que estar de acordo com o que o cliente quer. Se o cliente quer dividido em três, em nome de três pessoas, você vai ter que estar, a documentação tem que estar dividida em três e cada um com seu cadastro, todo mundo bonitinho. O imóvel totalmente regular para cada um. E a realidade de campo também tem que estar assim. Precisa estar assim, né? Senão fica confusa. Não é isso? Então o diagnóstico é isso. Para você, né, tornar a irregularidade, né, fazer a análise e tornar o que tá na documentação de acordo com a realidade, de acordo com o que o seu cliente quer que fique. Tá? E para isso, pessoal, a gente tem 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? Primeira etapa, leitura, interpretação e análise da documentação. O método que a gente criou aqui, ó, LIA, leitura, interpretação e análise da documentação. Leitura do L de leitura, I de interpretação e A de análise. Qual o grande problema, pessoal? As pessoas no Brasil não leem. Recebe a documentação, recebe a matrícula lá e vai perguntar para a GNSS. Vai ver aqui na caixinha de perguntas e vai perguntar. Mas você precisa ler a documentação. Então, uma das características da pessoa que fatura mais de 15 mil reais por mês na regulação de imóveis rurais é que eles leem a documentação, eles interpretam. Isso torna você um profissional diferente. Tem gente que faz por fazer, faz de qualquer jeito, mas você tem que parar um tempo, analisar a documentação. Santiago, mas eu sou do início. Você vai demorar um tempo maior no início para analisar a documentação. Mas vai ter uma hora que você vai ficar tão rápido, né? Você vai ver exemplos tão parecidos na sua região, né, que você vai demorar muitas vezes até 5 minutos para fazer isso, a depender, né? Você já consegue fazer essa etapa, tá bom? Então, é a leitura, interpretação e análise. Primeiro, leitura. Você vai ler. Daí você vai interpretar, né? O que é que está dizendo aqui? O que é isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Está dizendo aqui que o imóvel o imóvel tem uma linha de transmissão de 5 hectares. O cara, pô, tem uma linha de transmissão de 5 hectares. Será que tem lá na área? Será que não tem? Tem que perguntar para o meu cliente para realmente conferir. E análise da documentação. Você vai analisar, você vai ler cada item ali, ó, e descrever. E sabe aquele marcador de texto? Você vai marcar ali pegar aqueles pontos importantes, tá? Essas informações são encontradas na matrícula e nos cadastros. Se lembra lá que eu falei que a primeira parte é o que? Pedir tudo do seu cliente? Então, você está pedindo tudo do seu cliente. Ok? Você está pedindo todas as informações do seu cliente. Tá? Segunda etapa.
pesquisas nos sistemas cadastrais e bases existentes. Essa é a segunda etapa. E como consiste essa segunda etapa? O cliente vai chegar assim e vai falar, ó, eu não tenho CCR desse imóvel. Não sei o que é, não tenho. Eu não tenho ITR. Eu não sei nem o que é essa vinculação. Eu tenho já referenciamento, eu medi aqui, né? Aí vai mandar para você. Eu nunca fiz o ADA. O K, o K, o K, eu não sei se tem, o antigo dono fez. Só que além da documentação, pessoal, o que é que acontece? O que é que a gente viu? E por isso que é importante fazer isso por escrito. Que nem tudo que ele fala é o que é. Nem tudo que o cliente diz é a verdade. Porque muitas vezes ele nem sabe. Pessoal, a regularização de imóveis rurais é uma oportunidade? É. Mas ela não é fácil. Tá? Aqui não é faturar mais de 15 mil reais por mês de maneira fácil. Você precisa entender tudo isso. Tá? Porque é muito difícil para o cliente entender isso. Você está fazendo esse serviço para o cliente. Né? O cliente, difícil ele entender tudo isso. E às vezes ele declarou ITR com alguém e ele esqueceu que declarou. E talvez você pediu toda a documentação do imóvel, ele nem se lembrou. E ele nem lembra disso. Às vezes ele tem CCR e nem sabe. Às vezes ele tem pendência no CAI e nem sabe. Tá? Às vezes ele fez georreferenciamento. Na verdade, o georreferenciamento de certificação, se ele fez, provavelmente ele sabe porque deve ter sido o cara. Tá? Mas envolve a pesquisas nos sistemas cadastrais. Para quê? Com as informações que ele te deu, né? Com as informações que tem na matrícula. Ele falou ali, não tem CCIR, mas você leu naquela matrícula ali que tinha CCIR. Aí você vai consultar, você vai pesquisar. Se você tiver acesso ao Gov dele, você vai saber se ele tem CCIR, qual área ele tem, se tem mais de um, se tem dois, tem três. Você vai entrar no ITR, no portal ECAC, vai saber se ele declarou, se ele não declarou, quais imóveis ele declarou e que ano declarou. Você vai entrar no QINI, vai saber se o imóvel CCIR e ITR estão vinculados, né? Ou se ele tem, se ele não tem. Você vai no CA e vai ver se topa, tem pendência, não tem. Será que ele tem um CA? Não tem. Né? Georreferenciamento da mesma maneira, ADA. Será? Ele colocou o número aqui do ADA no ITR 2021. Ele falou que não tem, mas provavelmente ele fez. E já pode ter cadastro lá no sistema, né? Tá? Então, essa é a pesquisa do sistema cadastral. E qual o 2.1 aqui? As bases gráficas, né? As bases cadastrais. O que é isso? Isso aí, para quem tiver a possibilidade de fazer, isso é muito interessante. A etapa 2.2 da base gráfica é muito importante porque você vai mandar, ó, me mande aí a localização do seu imóvel. Vamos ver se ele mandou algum polígono para você, alguma planta, você vai saber mais ou menos onde é. Se ele não mandou, você pode pedir, ó, me mande do Google aí onde é que é a sua área. Então você já foi lá, você já sabe, né? A depender da região. Você já sabe onde é. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer uma pesquisa nas áreas, né, que fizeram cá. E por que é gráfica? Porque já foi feito o polígono nas regiões. Né? Então você vai lá, ó, a gente mostra como você dá um zoom na área. Você vai lá no sistema do SICAR, no sistema florestal brasileiro lá, tem um carro, você vai dar um zoom na área e ver, opa, não tem carro. É esse o imóvel? É aqui perto? Não é? Está confrontando? Alguém está sobrepondo? Então você vai conseguir fazer essas pesquisas gráficas na base do CAR. E no georreferenciamento, você também pode fazer isso no I3GEL, no acervo fundiário, né, do INCRA, né? Você vai lá e dá um zoom, né? Não tem aquele Google Earth? Então, da mesma maneira, você vai entrar lá, ó, vai ligar as bases do seu estado para ver se tem georreferenciamento e certificação. Então, você vai conseguir dar um zoom. Quem mexe com o próprio QGIS consegue baixar diretamente esse material, tá? Os shapes, né?
né, que mexe com geoprocessamento, e já vai abrir lá no software QGIS. A gente mostra também todo esse passo a passo dentro do treinamento, tá bom? Mas quem puder fazer essa base gráfica já é um complemento. Você já pode falar ali, opa, isso aqui está sobrepondo. Opa, fulaninho, os vizinhos já fizeram, só falta você. Né? Então, essas duas etapas são muito importantes. Como eu disse, você não pode acreditar piamente no que ele mandou para você, porque nem ele sabe o que realmente ele tem. Você que vai dizer. Teve muitos clientes que chegou para a gente e falou, eita, eu nem sabia que eu tinha esse cadastro. Teve cliente que a gente tinha, ele falou que não tinha, quando chegou lá no próprio CCIR, lá tinha 2. E tinha que cancelar um, tinha 2 iguais. Porque pegou um outro profissional que fez um novo CAR. E quando você compra o imóvel, não tem que fazer um novo CAR, não tem que fazer um novo CCIR, um novo ITR. É transferir. Tá? E se ele contratar qualquer tipo de profissional, o profissional talvez faça outro. Né? E gere uma desorganização e irregularidade mais ainda para o imóvel. Tá bom? Então, essa é a etapa 2. Vamos lá. Etapa 3. Perguntas ao proprietário do imóvel. Aí você mandou. Essa etapa 3, pessoal, você pode fazer ela quando você estiver já perguntando as informações para o cliente. Tá? Vai depender muito de como é que você vai conduzir. Você pode pedir a documentação, fazer as análises dos sistemas cadastrais e bases cadastrais e depois você perguntar. Porque você já pergunta já sabendo alguma coisa. Ou então você pode já conversar com ele e pedir a documentação. Então depende. Essa etapa pode ser a primeira ou pode ser a terceira. Tá? Aqui a gente colocou como etapa terceira. Porque, vamos lá, que você está conversando com o seu cliente, ele mandou a documentação para você, você analisou e agora você vai conversar com ele e fazer algumas perguntas. Então, dessa maneira, ele está seguindo para a etapa 3, tá bom? E quais as perguntas você vai fazer para o cliente, proprietário ou posseiro? Tá? Algumas dessas perguntas ele já vai lhe dizer, antes mesmo de você perguntar. Tá? Então, o pessoal já fala, aí você me conta um pouquinho do imóvel, aí ele já vai. Não, o imóvel veio do meu avô, que ele tinha matrícula e desmembrou, ficou por 3 filhos, e a gente dividiu, e eu tô com essa matrícula aqui de 300 hectares, agora, né, e eu quero vender o imóvel, e eu fui no cartório, o cartório me disse que eu tenho que fazer o referenciamento, tem que ter CCIR, TR, K, e eu quero regularizar o meu imóvel. Só nessa historinha você já pegou a história do imóvel, pegou o objetivo do seu cliente, que é que quer vender, quer regularizar para vender. Já falou também quais as documentações ele possui. Ele falou que possui matrícula, não possui CR, TR, de referenciamento, ou seja, só possui a matrícula ali, né? Pelo que ele falou de início. Tá? Como o cliente quer que fique o imóvel? Ele quer que o imóvel fique totalmente regular para ele vender. Só nessa historinha aqui, né? E aí você pode perguntar: e quem é que está ocupando o imóvel hoje? Porque isso é importante, pessoal. Vocês não vão fazer a regularidade do imóvel que está invadido. Imagina lá, olha o risco que você corre. Você indo fazer a regularização do imóvel que tem outras pessoas lá. Né? Isso é um risco, tá? E você não pode correr risco. Você não pode correr risco. Quando está em briga ali de invasão, é justiça. Né? Aí tem que entrar com um processo de reintegração de posse. Tá? Não é você que vai resolver esse problema. Isso é muito importante falar. Tá? Então, como é que está a ocupação do imóvel hoje? Não, eu tenho um cara que toma conta lá, tá tudo bonitinho, eu ainda produzo lá e tal, mas eu quero vender, porque também tá caro manter tudo isso e tal. Né? Então ele, opa, tem gente lá. Aí você pergunta, tá cercado? Não, tá cercado. Não, então beleza. Você tem algum problema com o confrontante? A cara, não tem nenhum problema com o confrontante, tal, ele vai dizer. Né? E aí ele vai dizer mais ainda, né? Confronta com o Rio, confronta com o fulaninho, com o cicaninho, né? Às vezes ele fala, não, eu já tive problema com o fulaninho, mas tá tudo certo agora. Então, nessa conversa aí, é uma conversa, às vezes, de 5 minutos, que você pega todas essas informações, tá bom? E aí, a quarta etapa é montar o diagnóstico.
é esse documento que eu vou compartilhar. A partir da leitura, interpretação e análise, método LIA, né? Você vai ler, interpretar e analisar, é a primeira etapa. A segunda etapa é pesquisa nos sistemas cadastrais e bases cadastrais. Terceira etapa é perguntas, tá? E quarta etapa é montar o diagnóstico do imóvel rural para você passar para o seu cliente.